Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre número de oxidação, o famoso NOx, tá? É um assunto muito tradicional e o que é NOx? NOx é a carga que um átomo adquire fazendo uma ligação química. Então, atento que é carga numa ligação química e não mais do que isso. Átomos podem adquirir carga por outros processos, mas aqui, quando a gente fala de número de oxidação, a gente pensa em ligação química, seja iônica, seja covalente, né? A ligação química, ela pode vir fazer e criar uma carga real. O NOx está associado a uma carga real, que é o caso de composto iônico. Por exemplo, o sódio dando seu elétron para o cloro, o sódio ficando com um número de oxidação mais um e o cloro ficando com um número de oxidação menos um. Ou ele pode vir de uma carga efetiva, vindo de uma ligação covalente, em que o elétron é compartilhado pelos átomos. E aí você tem uma redistribuição da nuvem eletrônica, porque os átomos envolvidos no processo possuem uma diferença de eletronegatividade. É o caso do HCl, que partilha um par de elétron entre hidrogênio e cloro, só que o cloro é mais eletronegativo. O elétron do hidrogênio fica mais próximo do cloro. Então, o cloro ganha uma carga efetiva menos um, portanto, o NOx menos um, e o hidrogênio fica com uma carga efetiva mais um. Né? A densidade eletrônica no cloro é maior agora do que no hidrogênio. Então você tem um polo negativo no cloro e um polo positivo no hidrogênio, o que está diretamente associado ao número de oxidação desse composto. O importante de NOx é que a gente vai ver em aulas futuras que o NOx está associado com reações de oxirredução, como eu grifei aqui para você e estou mostrando aqui no meu apontador, né? Reações em que compostos que possuem um elemento químico que sofre um aumento de NOx sofrem oxidação, né? E compostos que sofrem justamente uma redução, uma diminuição do NOx possuem um elemento químico que sofre redução. Então, um elemento químico tem oxidação, tem um aumento do NOx, um elemento químico que sofre redução, tem uma diminuição do seu NOx aí. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para as regras gerais aqui que são importantes. As regras gerais aqui, né? Substância simples, ou seja, que não tem átomos que têm diferença de eletronegatividade, que possuem átomos que não têm diferença de eletronegatividade, porque são átomos idênticos, né? É um elemento químico só, tem NOx zero. Claro, íon formado por um único elemento químico, NOx é a própria carga do íon, né? Então não tem novidade. Agora, a gente tem que tomar mais cuidado com substâncias compostas e íons compostos. Então, em substâncias compostas, nós temos o seguinte: substâncias compostas são aquelas que têm dois ou mais elementos químicos, a soma de todos os NOx aí, todos, absolutamente todos os NOx de todos os participantes da substância composta tem que dar zero, isso é importante. No caso do íon composto, ao invés da soma de todo mundo participante do íon composto dar zero, tem que dar a carga global do íon composto. Então, por exemplo, você tem um íon composto, o SO4 2-, você vai somar o NOx do enxofre, o NOx do oxigênio, dos 4 oxigênios, a soma de tudo isso tem que dar -2, ok? Então, atento a isso. Mas a gente tem que também tomar cuidado com alguns casos bem específicos que vão ajudar a gente para casos mais complicados, para elementos químicos mais complicados. Então, em substâncias ou íons compostos, fica de olho, hein? Fica de olho na seguinte coisa. Tem sempre elementos químicos com NOx fixo. Então, se o cara é da família 1A, NOx é mais 1. Se o cara é da família 2A, o NOx é mais 2. Se é o alumínio, é mais 3. O flúor, elemento químico mais eletronegativo que tem, -1 o NOx dele. Né? A prata, NOx mais 1. Zinco, NOx mais 2. Agora, atento aos próximos casos. Algumas substâncias em que o elemento químico presente na substância tem um NOx que pode ter uma variação. É o caso do hidrogênio. O hidrogênio, na maioria dos casos, quando o hidrogênio está ligado com um metal, cara, o NOx é mais 1.
Agora, se o hidrogênio estiver ligado a um metal, formar um hidreto metálico com ligação iônica, o hidrogênio toma o elétron do metal, o NOx dele é menos 1. Certo? Então, atento a isso. Muito bem. Halogênios, família 7A ou grupo 17. Na grande maioria dos casos, NOx menos 1. Então, família 7A é o flúor, que está sempre com NOx menos 1, tá? A não ser que ele seja o F2, aí o NOx dele é 0, lembre-se disso. Mas quando o flúor está ligado com um cara diferente, o NOx dele é menos 1. Aí tem o caso do cloro, do bromo e do iodo. A maioria, eles vão ser menos 1. Só não vai ser menos 1 quando ele estiver em combinação com o oxigênio, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o cloro, que o bromo e que o iodo. O flúor não entra nesse caso, por favor, tá? Ou com outro, ou quando você tiver uma combinação com um halogênio posicionado acima do grupo. Exemplo, o iodo está ligado com o cloro, né? O iodo está ligado com o bromo, o iodo está ligado com o flúor. Aí esse iodo, ele vai ter um NOx que não vai ser menos 1, ele vai ser positivo. Aí vai depender da combinação e da fórmula molecular que você tem. Porque você sabe que por isso que eu coloco posicionado acima no grupo. Porque a eletronegatividade cresce para cima. Então você tem que comparar a eletronegatividade dos halogênios ligados entre si, né? Então aquele que tiver mais acima vai ser o negativo, vai ser o menos 1, o halogênio que tiver mais abaixo vai ser aquele que vai ser o positivo. E a quantidade aí positiva desse halogênio, o quão positivo ele vai ser, vai depender da combinação entre eles, né? Muito bem, ou da fórmula molecular, por assim dizer. O carbono. Carbono a gente vai ver um exemplo na próxima videoaula, mas que você tem que tomar cuidado com compostos orgânicos, tá? Mas o NOx do carbono ele varia de menos 4 a mais 4. É um elemento químico que a gente, em geral, deixa por último para tratá-lo. Tá? A gente usa os que a gente conhece, que alguns deles que a gente conhece eu já listei aqui em slides anteriores. E por último, o oxigênio. O oxigênio, maioria dos compostos, presta atenção, ele tem NOx menos 2, e aí você já tasca ele menos 2. Muitas vezes ele é um dos mais eletronegativos do composto, da substância que você está tratando. Então, menos 2. Quando ele está ligado com o flúor, tá? Aqui no caso do OF2, como esse flúor aqui, olha o meu mousezinho aqui, ele é menos 1, porque ele é o mais eletronegativo, menos 1 vezes 2, menos 2, tá? Para neutralizar esse menos 2, o oxigênio tem que ser mais 2. Lembra que a soma tem que dar 0 numa substância que é eletricamente neutra. Então tá aí, no OF2 ele tem que ser mais 2, exceção. Agora, atenção em óxidos, peróxidos e superóxidos, o caso C, D e E aí pra gente. Então, óxidos iônicos da família 1A e 2A, então oxigênio fazendo ligação iônica com metal alcalino, que é o Ma da família 1A, ou metal alcalino terroso da família 2A, o MAT aqui, que tem fórmula Ma2O ou MATO, né? C da 1A, Ma2O, C da 2A, MATO. Então, nesses casos, o oxigênio é menos 2. Só que se for peróxido, qual é a diferença de um óxido iônico de um peróxido? Peróxido também é oxigênio ligado com metal alcalino terroso, tá? É quando você pega aí um óxido iônico, ó a diferença. Você adicionou aqui, ó, um oxigênio em relação ao nosso caso aqui de cima, tá? Então, peróxido é Ma2O2 e peróxido da família 2A, MaTO2, tá? Quando você tiver essa combinação, cuidado, o oxigênio está com NOx menos 1. Para não errar, às vezes você sabe que metal alcalino tem NOx mais 1. Então você vê mais 1 vezes 2 mais 2. Então o oxigênio aqui tem que ser menos 1 para que eu neutralize a soma total dos NOx de 0, no caso. Mesma coisa aqui, ó. MAT é mais 2, então tem que ser menos 1 esse oxigênio aqui para vezes 2 dá menos 2 e neutralizar o mais 2. Por isso que peróxidos, o oxigênio é menos 1. E superóxidos, como você vê aí, né, a combinação, o oxigênio tem uma carga efetiva, um NOx efetivo de menos meio, né? E esse menos meio é o que vai ajudar a gente a neutralizar esse composto, o superóxido, mais raro, muito raro aparecer isso, né? E você vê aí nitidamente que o peróxido, e o superóxido em relação ao peróxido, é simplesmente você aumentar em 2 a quantidade
de oxigênios, ou em relação ao óxido iônico, pegar 3 oxigênios a mais aí. Então, você passar de um óxido iônico para um superóxido, é só você somar 3 oxigênios, e aí, no caso, o NOx do oxigênio vai ser menos meio. Muito bem? Então, pessoal, é isso. A nossa aula de NOx é uma aula simples, fácil. Se você conhece ligação iônica, ligação covalente e tem uma boa noção de carga, você acerta NOx, você entende NOx, e é isso aí. A gente se vê na próxima videoaula.